Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, já está por aqui. Gabriel, vamos lá. Pelo que já sabemos, né? Desenrola 2.0, porque versão 2 desse programa que já foi adotado pelo governo federal em 2023. Qual que é a diferença entre aquela primeira versão e a versão de agora? Perfeito. É um espaço curtíssimo de tempo, tá? Para uma política pública que deu certo, isso não aconteceria. Ou uma política pública que fracassou, deu errado, não cumpriu o seu objetivo, que é reduzir o endividamento no Brasil e corrigir os rumos dessa economia que tem um problema crônico de endividamento. Vamos dar uma olhada na tela para eu destacar o que tem de semelhante ou diferente. Taxas de juros que vão até 2%. Isso aqui parece positivo para quem está muito endividado, mas é uma taxa de 27% ao ano, tá? Isso aqui é a taxa que é bastante pesada, 2% ao mês, é muita coisa para uma renegociação. Para além do o programa não resolver alguns problemas, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, ele é um programa bastante caro. Por quê? Para atingir essa taxa de 2%, Carol, o governo vai ter que dar garantia para algumas das dívidas, principalmente da população com menor poder aquisitivo, que são as dívidas mais arriscadas para os bancos, e também vai ter de ceder, a gente vai receber as informações detalhadas no anúncio de hoje, mas provavelmente vai ceder crédito tributário para renegociação dessas dívidas, ou seja, o governo vai tirar dinheiro do bolso para resolver este problema por enquanto. Temos os descontos que podem chegar até 90% das dívidas, com essas condicionantes, garantia da União, garantia de fundos do governo brasileiro e também com esses créditos tributários. E aqui está a grande diferença do 1.0 para o 2.0, a melhoria, o upgrade que foi promovido para este novo programa. A liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, mas apenas 20% do saldo. O governo quer ajudar os trabalhadores que ou não conseguiram renegociar dívidas na primeira edição, até fizeram a renegociação, mas não conseguiram pagar essas dívidas ou que adquiriram dívidas posteriormente a isso. Então tem FGTS... Oi? Isso, tem o teto, 20% do saldo. Não vai dar para sacar todo o FGTS para quitar uma dívida. E esses 20%, pelos critérios, pelas regrinhas que a gente tem acesso, eles têm de ser necessários para cumprir com toda a dívida. Então, se até 20% do saldo do FGTS que você for utilizar conseguir pagar toda a dívida, você consegue fazer esse saque. Se não conseguir pagar toda a dívida, o FGTS não vai poder ser utilizado. Então, tem essa regra aqui para o fundo de garantia, tá, Antes de passar para o próximo ponto, Gabriel, quando a gente falava de FGTS mais cedo com o Theo Cury, quando a gente abordava um pouco dessas regras, eu relembrei a questão das críticas do setor de habitação, algo que você já trouxe em análise aqui com a gente, inclusive. Em que medida esse teto, esse limite estabelecido consegue conter essas críticas? Olha, conter parcialmente, porque todo o dinheiro do FGTS já vem sendo utilizado de uma forma ou de outra, por exemplo, para fazer a redistribuição e não para funcionar como caução dos trabalhadores, como foi desenhado para fazer. Por exemplo, desde que foi criado o saque aniversário, nós já tivemos uma redução do dinheiro disponível, por exemplo, para financiamento da habitação no país. Cerca de 20% do saldo, para quem tem muito tempo de serviço, é um valor muito relevante e que poderia, por exemplo, incentivar a compra de um imóvel ou financiamento de um apartamento ou de uma casa. Então, contém as críticas, mas não tanto. Ainda vai ter muita crítica do setor imobiliário, pode ter certeza, porque o déficit imobiliário no Brasil é grande e porque o setor é muito barulhento. Costumeiramente faz muito barulho lá em Brasília. E também temos usuários que podem ser eventualmente bloqueados em bets por um ano. O que isso significa? Se um usuário endividado fizer a renegociação de dívida pelo Desenrola 2.0, não vai poder adquirir novas dívidas e jogar em casas de apostas. O governo já chegou a falar anteriormente que também não poderia adquirir dívidas caras. O que é dívida cara, Carol? Rotativo de cartão de crédito, crédito pessoal sem garantia e cheque especial. A gente não teve a confirmação de que isso vai estar no programa, isso foi desenhado e estudado nas últimas semanas, mas o que a gente tem garantia é que quem fizer a renegociação não vai poder jogar em bet. Resolve o problema? Parcialmente. Para agora, a gente vai ver esse Desenrola 2.0 diminuir a inadimplência no Brasil, diminuir o endividamento e aliviar as contas das famílias. Só que daqui 2, 3 anos, pode ser que a gente tenha mais um desenrola. A taxa de juros no Brasil está altíssima, as dívidas elas crescem numa proporção incontrolável quando você deixa parado lá no banco, no rotativo do cartão de crédito, porque o juro é mais de 100% ao ano. E o governo, com esse programa, não corrige os problemas crônicos que levam as famílias ao endividamento alto. Entre esses problemas, a educação financeira, tá, Carol? E esse aqui é um incentivo muito perverso, tanto para os endividados
que podem pensar assim: eu não vou pagar minha dívida aqui nada, eu vou esperar o próximo Desenrola 3.0, para receber estes 90% de desconto. Quanto para os bancos, que poderiam ser mais criteriosos para ceder crédito, não dar crédito, por exemplo, para pessoas que têm um risco grande de não pagar, mas que vão levar na mesma proporção. Vamos esperar o próximo Desenrola, que aí a gente vai receber benefício tributário, que a gente vai receber a garantia do governo e vamos conseguir aí limpar o nosso balanço. Então, é um péssimo incentivo em questão de educação financeira que já é baixa aqui no Brasil. Gabriel Monteiro, trazendo análise aqui pra gente da economia. Daqui a pouquinho volta, porque segunda-feira tem Boletim Focus, projeções aí do mercado para a economia brasileira. Daqui a pouquinho o Gabriel vai trazer os destaques pra gente. Até mais, Gabriel. Até.